Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos, aqui é Jorge Campos. Este dia faz cerca de 239 anos que houve a publicação da Declaração de Independência dos Estados Unidos da Inglaterra. E é uma tradição nos Estados Unidos da América de celebrar um período de liberdade política e religiosa. Uma coisa que as pessoas se esquecem é a razão porque é que Deus permitiu isto. Está claro, é o cumprimento de uma profecia que fez a Abraão, de promessas de grandes bênçãos a Abraão. E temos um guia de estudo bíblico que fala acerca desse assunto, acerca de os Estados Unidos e a Inglaterra na profecia bíblica. Mas estamos agora a chegar a um período, através desta benção, que o Evangelho do Reino de Deus pode e está a ser pregado à volta do mundo. Na verdade, queridos irmãos, Deus abençoou os Estados Unidos para dar uma liberdade religiosa, para que o Evangelho do Reino de Deus pudesse ser pregado à volta do mundo. E, de facto, tem sido feito, e é a missão de nós, da Igreja de Deus Unida, do que estamos a fazer. Mas estamos a chegar a um ponto agora em que, infelizmente, esta nação americana se está a desviar grandemente de Deus. Se está a desviar de Deus, das suas leis e dos caminhos de Deus. E por isso, o tempo se está a aproximar, durante o qual a obra de Deus não poderá mais ser feita. Como leem comigo, se faz favor, aqui em Daniel capítulo 12, vemos aqui um período. Daniel 12, versículos 6 a 9, diz assim: Um Deus disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: Quando se cumprirão estas maravilhas? Ouviu o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente que isto seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Isto é, ao fim de 3 anos e meio. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Queridos irmãos, o poder da nação de Israel, que é mais do que nós entendemos como a nação de Israel no Oriente Médio, mas os filhos dos israelitas que estão espalhados à volta do mundo. Não estou a falar dos filhos de judeus, estou a falar dos filhos de israelitas. E por isso leiam e estudem a Bíblia com a ajuda do nosso guia de estudo, os Estados Unidos e a Inglaterra na profecia bíblica, para entender quem são os israelitas além dos judeus. Mas diz aqui, acabar a destruição do poder do povo santo, que é o poder que os Estados Unidos e a Inglaterra têm tido à volta do mundo, vai ser destruído. Mas além disso, também é o poder, a pequena força que os verdadeiros cristãos da Igreja de Deus, da verdadeira Igreja de Deus, esse pequeno poder que têm, também vai ser destruído. Porque vamos chegar a um ponto em que a obra de Deus não poderá mais ser realizada no mundo. E por isso esta obra que estamos a fazer hoje, um dia vai parar. Porque Satanás vai fazer com que seja parada. E Deus o permitirá.
E então entraremos no período do que a Bíblia chama o período das duas testemunhas, por um período de 3 anos e meio. E depois essas duas testemunhas vão ser assassinadas e estarão nas ruas. Ninguém as querão enterrar, digamos assim, porque estarão a celebrar porque estas duas testemunhas estarão mortas. Estas duas testemunhas então continuarão com a obra de Deus, proclamar a obra que a Igreja de Deus hoje em dia está a fazer durante esses 3 anos e meio finais. E depois eles morrerão e 3 dias e meio depois, então serão ressuscitados, que representa a vinda de Cristo e que representa o estabelecimento do reino mileniar de Cristo na Terra, que será inicialmente numa parte do mundo, mas com os anos se espalhará pelo mundo inteiro. O que se encontra agora, queridos irmãos, é que nos encontramos numa situação em que precisamos de fazer o que Isaías 58 diz. E tornem comigo, se faz favor, a Isaías 58. Isaías 58. Vamos ler versículo 1 a versículo 4. E diz assim: clama a plenos pulmões. Queridos irmãos, precisamos de clamar, de afirmar e dizer com força: não te detenhas, ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Queridos irmãos, os filhos de israelitas são inicialmente o seu povo, mas todo o mundo, ao fim de contas, toda a humanidade, na grande perspectiva mundial, será israelitas e gentios, todos povos de Deus. E por isso, o mundo todo, não só os israelitas, mas o mundo todo, incluindo o Brasil e Portugal e a Espanha e a China e o Japão, e sei lá que mais outros países, todos os países, todos pecaram, todos se têm corrompido. E diz assim, anuncia a transgressão. Mesmo neste estado, ainda me procuram dia a dia. Sim, mesmo neste estado, a transgredir, a desobedecer. Procuram a Deus, a orar, vão a igrejas, mas continuam a desobedecer a Deus. Continuam a quebrar os mandamentos das leis de Deus. Continuam a cometer adultério. Continuam a mentir. Continuam a roubar. Mas vão às igrejas pedir perdão. Mas não mudam o caminho da vida. Diz assim, mesmo neste estado pecaminoso de transgressão, têm prazer em saber os meus caminhos. Sim, querem saber. Quero saber os caminhos de Deus. Sim, queremos ir à igreja. Jesus Cristo. Como povo que pratica a justiça. Como que se de facto fossem um povo que estivessem a obedecer às leis de Deus. E não deixa o direito do seu Deus. Como se fosse um povo que tivessem a seguir Deus. Perguntam pelos direitos de justiça. Têm prazer em se chegar a Deus. Sim, se aproximam de Deus, vão orar, estão a pedir, vão às igrejas. Queremos saber Jesus. E dizem, porque que estamos a fazer, temos estas dificuldades, porque temos estes problemas, porque temos isto, porque nós estamos a tentar seguir-te, mas tu não nos ouves, Deus. Não é o que acontece hoje em dia? As pessoas vão às igrejas, mas temos estes problemas. Porquê, Deus? Porquê? Porque afligimos a nossa alma e tu, Deus, não tomas isto em conta. Não levas em conta. E depois Deus diz assim, eis que no dia em que vocês
estão a jejuar, estão-se a querer aproximar de Deus, vocês, ao mesmo tempo que fazem isso, cuidais dos vossos interesses. Vocês só estão interessados nas próprias coisas, nos próprios prazeres da carne. E exigis que se faça todo o vosso trabalho. Sim, é o meu direito. Eis que jejuais, eis que estão a aproximar de Deus, estão-se a aproximar das igrejas, estão a orar para contendas e rixas ir a preferir-vos com o punho iníquo. Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Isto é, Deus não está a ouvir o que vocês dizem. Deus não está a ouvir as vossas orações e os vossos pedidos, porque estão a pecar. Vejam, por exemplo, no capítulo seguinte, capítulo 59. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, a mão de Deus não está encolhida que não nos possa salvar. Deus não está surdo, o seu ouvido, que não pode ouvir. Então qual é o problema? Não é problema de Deus, é o problema de nós. Diz aqui no versículo 2, Isaías 59, versículo 2. O problema é nosso. O problema é que as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados, as vossas iniquidades. Os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça. Deus não está a ouvir as vossas orações porque estão a pecar. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam mentiras. Vocês são mentirosos. E a vossa língua profere maldade. Ninguém neste mundo hoje em dia há que clame pela justiça. Ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo e andam falando mentiras. Concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Este é o mundo em que vivemos, queridos irmãos. Onde que cidade você viva? Você vive em São Paulo, ou você vive aonde, por exemplo, no Rio, ou você vive em Lisboa, vê estas coisas. Chocam ovos de áspide e tecem teias de aranha. Estão a fazer planos para magoar pessoas. O que comer os ovos dela morrerá, e se um dos ovos é pisado, sai-lhe uma víbora. As suas teias não se prestam para as vestes. Os homens não poderão cobrir-se com o que eles fazem. As obras deles são obras de iniquidade, obra de violência há nas suas mãos. Os seus pés correm para o mal. São velozes para derramar o sangue inocente. É o que se vê hoje nas notícias. Abram os olhos, é o que se vê nas notícias. As pessoas dizem, oh meu Deus, mas continuam a desobedecer às leis de Deus. Continuam a mentir, continuam a cobiçar, continuam a roubar, continuam a cometer adultério, continuam a quebrar o sábado, de sexta-feira ao pôr do sol, ao sábado ao pôr do sol, o sábado, dia santo de Deus. Continuam a quebrar esse dia, que é um dos 10 mandamentos. Os seus pensamentos, continuando a ler no versículo 7, são pensamentos de iniquidade. Os seus caminhos, há desolação e abatimento. Desconhecem o caminho da paz, nem há justiça nos seus passos. Sim, fazem estes acordos de paz. Vê-se estes problemas, acordos, vamos fazer um acordo, vamos pagar as dívidas, como se vê na Europa, os problemas na Europa, vê-se os problemas de pessoas casarem-se, homens com homens, mulheres com mulheres, que é iniquidade perante os olhos de Deus.
fizeram para si veredas tortuosas. Quem anda por elas não conhece a paz. Queridos irmãos, só pensam em coisas erradas. Este é o mundo em que vivemos hoje em dia. E, queridos irmãos, quando vemos isto, precisamos ter uma atitude, como esta atitude que é descrita em Ezequiel, capítulo 9, versículo 3 e 4. Ezequiel, capítulo 9, versículo 3 e 4. Aqui vemos a situação, ou o caso, em que Deus estava a tirar a sua glória do templo. Diz assim: a glória de Deus de Israel se levantava do querubim, isto é, sobre o qual estava, indo até a entrada da casa, estava a sair da arca, estava a sair do santo dos santíssimos, do santíssimo santo dos santos, e estava a sair do templo, estava a sair de Jerusalém. O Senhor clamou ao homem vestido de linho que tinha o estojo do escrevador à cintura e lhe disse: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Queridos irmãos, como verdadeiros cristãos, precisamos estar a suspirar e gemer por causa das abominações que acontecem nas nossas cidades, nos nossos países. Queridos irmãos, precisamos de ter esta atitude de suspirar e gemer. Queridos irmãos, estamos agora em situações muito difíceis à volta do mundo. Vejam, por exemplo, comigo em Marcos, capítulo 13. Marcos, capítulo 13. Vamos ler a começar no versículo 28. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Sim, quando a figueira está a ver estes rebentozinhos começarem a renovar-se, as folhas a crescerem de novo, o verão está perto. Assim também vós, quando vires acontecer estas coisas, sabei que está próximo às portas. Que coisas é que precisamos de estar a vigiar? Em verdade vos digo que não passará esta geração. Não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Queridos irmãos, está à nossa porta. Está à nossa porta. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia ou daquela hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Por isso as pessoas dizem: olha, as luas vermelhas e isto e aquilo. Tarará. Queridos irmãos, ninguém sabe a hora, o dia, exceto o Pai. Mas sabemos que o verão está perto. Sabemos que a estação está à porta. Por isso diz assim, versículo 33, estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Precisamos de vigiar e orar. É como um homem que se ausenta do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa. Se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo,
digo a todos, vigiai. Está de sobreaviso, vigiai. Vigiai o quê? E se vocês têm ouvido os meus sermões acerca destes pontos, eu tenho estado a dizer, precisamos de vigiar. Eu tenho dado 7 pontos para vigiar. Muitas pessoas vão perguntar, mas como é que as coisas vão ficar assim tão piores? Porque certas pessoas na igreja estão a ter terríveis dificuldades, pressões, ataques pessoais, de famílias e sei lá que mais. E nós gememos e oramos por essas pessoas. E por isso é fácil essas pessoas, quando eu digo isto, ficarem desencorajadas. Queridos irmãos, eu não quero que fiquem desencorajados. Não quero que fiquem desencorajados e que pensem, então não vale a pena, vou desistir. Queridos irmãos, não. Porque diz assim, vigiai, para que possas ser contado como digno de escapar, como vamos ver daqui a pouco. As 7 áreas que eu tenho geralmente dito a vocês para observarem, uma é a nação de Israel no Oriente Médio e sacrifícios. Não vou agora cobrir estes assuntos em detalhe, mas profeticamente vê-se que vai haver uma paragem de sacrifícios e por isso sacrifícios têm que começar e isso é possível que esteja bem perto, a não ser que venhamos a entender de uma maneira diferente, conforme as coisas estejam mais perto, começamos a entender, Deus nos revela e começamos a entender as coisas de uma maneira melhor. Também entendemos que haverá uma unificação de 10 nações, ou, digamos assim, conglomerações de grupos de nações que se formarão. O que chamamos na Europa hoje em dia. E vemos certas dificuldades, certas coisas a acontecerem na Europa. Talvez esta situação na Grécia, digamos assim, seja o catalista para outras coisas acontecerem enormes na Europa. Também vemos que a Inglaterra, daqui a 2 anos ou coisa assim, vai fazer uma pesquisa através da população inteira para saber se vão continuar como membros da Europa ou não. Esse é o segundo ponto, que a área para ver grupos de 10 nações ou grupos de 10 nações unificadas na Europa, a formar, a darem o poder a uma pessoa que sai, digamos assim, do mar, que vai ser o que a Bíblia chama esse líder da besta. Depois vê-se a formação do rei do sul. E, queridos irmãos, que é a sul de Israel, which tipicamente vê-se, entende-se, vai ser a evolução de um Estado islâmico radical que vai puxar contra o rei do norte e as outras nações. E vê-se essa formação. E, queridos irmãos, se não estamos a ver isto a começar a ser formado agora, então talvez estejamos cegos. O quarto ponto político, digamos assim, que eu tenho mencionado, é a perda da força do poder, da honra do poder, do respeito do poder americano e inglês à volta do mundo. Porquê? Porque estas nações vão perder esse poder que têm tido. E então vamos ver outras nações a começarem a puxar para serem o homem forte no mundo. E vamos ver estas guerras e rumores de guerras e coisas assim a desenvolver-se por causa disso. E, queridos irmãos, estamos a ver isso, seja isso por causa de mau tempo, mudanças de tempo, muito frio, muito calor, muitos ventos, desastres, para não haver comida, doenças enormes. Bastem vocês olhar a Levíticos 26, vê-se aí que Deus diz que vai castigar 7 vezes mais.
e depois 7 vezes mais, e depois 7 vezes mais. E a primeira vez que diz que castiguei ele 7 vezes mais, podia ter sido em 2001, em setembro, 9 de setembro. Depois, 7 anos depois, diz que castigarei mais e começou a perder a honra do seu poder com a crise financeira que começou também em setembro, 7 anos depois, em 2008. Interessante, estamos agora 7 anos depois. Ninguém sabe o dia ou a hora, mas é interessante. E depois diz, se não me obedecerem ainda, vou castigar a vocês ainda 7 vezes mais, com mais força. E fala de doenças e as bestas da terra a atacarem as pessoas, as autoestradas, os caminhos, rotas aéreas, e seja o que for, de tipo de autoestradas ou de caminhos das pessoas viajarem, estarem desertas. Queridos irmãos, não me dá prazer estar a dizer estas coisas. Não me dá prazer nenhum. Mas, infelizmente, está profetizado. E, infelizmente, vê-se essas coisas a acontecerem. E por isso, como disse, temos aqui 4 coisas políticas que estamos a olhar: Israel e os sacrifícios, a unificação europeia, a criação da besta, o rei do sul e a perda do poder destas nações, digamos assim, israelitas. Depois, os outros 2 são mais religiosos, que é o desenvolvimento da Igreja Católica, talvez seja reacordada por causa das pressões de radicais muçulmanos, e uma unificação católica. E, por outro lado, vê-se a história da Igreja de Deus, que vai ser atacada e continua e vai pregar a boa nova do Reino de Deus. Porque diz assim, esta boa nova do Reino de Deus vai ser pregada à volta do mundo e então virá o fim. Mateus 24:14. E, queridos irmãos, estes sermões é exatamente o que a Igreja de Deus Unida está a fazer agora. É a nossa missão de pregar o Reino de Deus como um testemunho às nações e então depois virá o fim. Queridos irmãos, estamos pertíssimo. E então vimos 4 políticos, 2 religiosos, a Igreja Católica e a Igreja de Deus. E finalmente o 7º ponto é o que eu tenho chamado uma decadência moral. Uma decadência da moralidade. À volta de nós, uma falta de piedade, uma impiedade, um desvio de seguirem a Deus. E, queridos irmãos, isso quer dizer que o mundo está cada vez mais a viver uma vida de pecado. Uma vida de pecado. Estas demonstrações que se vêem religiosas, liberdade religiosa do sexo, de ações de gays e de sodomitas, não é de Deus. Isso é bem descrito em Romanos, capítulo 1, que não é o caminho de Deus. Basta ler a Bíblia, é bem claro. E, queridos irmãos, esta decadência moral, esta crescente impiedade mundial, fazendo as sociedades, não só neste país, ou seja no Brasil, ou seja onde for, é uma decadência. As pessoas começam a ficar mais materialísticas, mais seculares e mais impiedosas. E o problema aqui de observar este 7º ponto, que é a decadência, a moralidade, é como é o exemplo de ter um cesto cheio de maçãs. E entre essas maçãs temos uma maçã podre. E essa maçã podre, mais cedo ou mais tarde, afeta ou infecta
vai afetar, vai causar as maçãs ao lado dela a ficarem podres. O caminho de Balaão. O caminho de Balaão, que é o caminho que ele encorajou a outros a pecar. É o que existe hoje. E, queridos irmãos, o ponto de vigiar aqui é que nós, como cristãos, precisamos ter cuidado que esse caminho não nos afete, não nos causa a nós próprios a ser influenciados por essa maneira de pensar deste mundo e começamos a pensar da mesma maneira. Vejam comigo, se faz favor, em Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21 é um capítulo paralelo a Marcos 13. Em Lucas 21, versículo 36, diz assim: vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Senhor. Está a dizer que precisamos de vigiar. Vigiar o quê, irmãos? Vigiar estas 7 coisas que eu disse, sim, estes acontecimentos mundiais, mas principalmente a decadência moral, da moralidade, o aumento da impiedade deste mundo, para que possam escapar. Certas traduções bíblicas dizem para que tenhas força. Queridos irmãos, não é que tenhas força, é para que possas, diz assim, ser havidos por dignos. Para que sejas havidos por dignos, como está na versão Almeida Corrigida e Fiel, ou na versão Almeida Revista e Atualizada. Um ponto importante. Não é simplesmente que possam escapar, que tenhamos o poder para escapar. Não! No grego está escrito também a frase para que sejais havidos por dignos. Não é a nossa própria força que nos vai fazer. É Deus que nos vê como dignos para poder escapar. Todas estas coisas que têm de suceder. Por isso é que temos que vigiar para sermos havidos por dignos. Vigiar o quê? Vigiar o quê? Precisamos de ler o contexto. Precisamos de ler o contexto. E vocês, se lerem o contexto aqui, perdão, vem aqui no versículo 29 de Lucas 21, que Jesus Cristo lhes propôs uma parábola, dizendo, vede a figueira e todas as árvores. E acabamos de ler em Marcos 13 a parábola da figueira. E depois dizem, olha, está próximo o reino de Deus, a vinda do reino de Deus para a terra. E depois diz, versículo 32, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça, paralelo ao Marcos 13, como lemos. Passará até o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Agora está aqui um versículo muito importante, que é o versículo 34. Acautelai-vos por vós mesmos. Isto é, vigiai a vocês mesmos, tenham cuidado a vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração, isto é, vocês, como estas maçãs no cesto, não sejam afetadas pela sociedade. Diz assim, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, dos abusos, dos exageros deste mundo, destas festas deste mundo, do mundão.
para não ficarem afetados por isto. Isto é, destes exageros. Os irmãos, não estou a dizer que não podem dançar, não podem estar alegres, não estou a dizer isso. Mas estou a falar desses exageros, destas consequências, destas orgias, destes exageros, desta embriaguez, desta glutonaria deste mundo e das preocupações deste mundo, das ansiedades deste mundo, das politiquices deste mundo, que nos afetam. E diz assim: e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois já de sobreviver a todos os que vivem sobre a face da terra. Vigiai, pois, por causa disso, vigiai, para terem cautela, para terem cuidado, para não serem afetados dessa maneira. Por isso, o que é que temos que vigiar? Temos que vigiar para não sermos afetados negativamente por este mundo, pelo mundão, com as preocupações deste mundo, com as orgias deste mundo, com as embriagueces deste mundo, com as festas e as coisas do mundão. Estas farras e sei lá que mais que fazem por aí. Vigiai, para que não sejam afetados por isso. E orai, para que possam ser havidos por dignos por Deus, para poderem escapar estas coisas que estão para acontecer. Queridos irmãos, o que estamos a falar aqui é a inclinação da carne contra a inclinação do espírito. Claramente, estas festas do mundo, estas orgias, esta embriaguez, essas coisas são a inclinação para a carne. Romanos, capítulo 8, descreve isto muito claramente. Romanos, capítulo 8, versículo 5, diz assim: porque se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, esta embriaguez, estas orgias, estas festas, estas farras, estas coisas do mundão. Mas os que se inclinam para o espírito, das coisas do espírito. Porque o pendor da carne, isto é, a inclinação da carne, dá para a morte. Mas o pendor ou a inclinação para o espírito, para a vida e paz. Para a vida e paz. Por isso, versículo 7, o pendor da carne é inimizade contra Deus, nos separa de Deus. É os pecados deste mundo, é as transgressões deste mundo, pois não está sujeito à lei de Deus, porque a lei de Deus é a única forma de liberdade. A liberdade, a lei de Deus é a verdadeira liberdade. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se, de facto, o Espírito de Deus habita em vós. Se, de facto, vocês têm o Espírito de Deus. E se alguém não tem o Espírito de Deus, isto é, não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, não é cristão. Queridos irmãos, cuidado que não estejam a praticar um cristianismo falso. Queridos irmãos, não é simplesmente saber a verdade. É viver o caminho da vida. É um caminho da vida. A árvore da vida. Fazer decisões de dia a dia que sejam certas. Principalmente quando estamos sozinhos com nós mesmos.
onde ninguém vê, mas Deus vê. Queridos irmãos, não é andar no caminho errado, mas pôr por fora assim com gesso, digamos assim, a verdade. Olha, é a verdade, mas por dentro está cheio de iniquidade. É o que os fariseus queriam fazer. Por fora, pareciam muito limpos, cheios de cal, branco, mas por dentro era uma impureza. E por isso, queridos irmãos, o que é que temos que vigiar diligentemente? O que é que precisamos de fazer? Sim, já vimos que temos que vigiar para não ir nestes caminhos errados. Mas podemos ser um bocadinho mais detalhados nisso? Sim, podemos. Vejam comigo a segunda epístola de Pedro, começando no capítulo 1. Queridos irmãos, não seria lindo, não seria uma coisa linda se nós pudéssemos, digamos assim, falando de uma maneira deste mundo, se nós pudéssemos comprar uma apólice de seguro de vida eterna e dizer, olha, tenho este seguro de vida, está tudo bem. Não seria uma coisa simples e prática se pudéssemos fazer isso? Você sabe que, pensando assim de uma maneira, é exatamente o que Pedro nos está a falar aqui, de uma maneira espiritual. Vejamos isso. Simão Pedro, capítulo 1, versículo 1 de 2 Pedro, servo e apóstolo de Cristo Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Deus e Salvador Jesus Cristo. Uma pessoa me disseram, na Bíblia nunca diz que Jesus Cristo era Deus. Está aqui mesmo. Deus e Salvador Jesus Cristo. Queridos irmãos, Jesus Cristo sim é Filho de Deus, mas como verbo era Deus, estava com o Deus e era chamado Deus. João 1, versículo 1. Existência, identidade, estava ali. E relacionamento. Queridos irmãos, paz, graça e paz vos sejam multiplicadas. Queridos irmãos, como é que vocês podem multiplicar graça? Se as pessoas dizem, olha, graça é simplesmente perdão dos vossos pecados. Então como é que vamos multiplicar a graça? Precisamos de pecar mais para ter mais perdão e assim temos mais graça? Não. Porque graça é mais do que simplesmente perdoar pecados. Sim, os nossos pecados são perdoados de graça. Mas a graça de Deus para nós é o favor, é o amor, o favor que Ele tem para conosco. E que esse favor, essa graça que Ele tem para conosco seja multiplicada. E paz. Graça e paz. Multiplicada em quê? No pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. No pleno conhecimento de quem é Deus, quem é a família de Deus, e de Jesus como Filho de Deus na família de Deus. E conhecer exatamente o que eles nos estão a dar
para podermos ser filhos e filhas dele na família de Deus. Por isso, podemos crescer nesta graça, no pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo. Crescer em graça e no conhecimento. Visto como? Pelo seu divino poder. Qual é o seu divino poder? É o Espírito Santo. O Espírito Santo é o poder de Deus. Nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida eterna, está claro, e piedade. Isto é, viver da mesma maneira que Deus, com a mentalidade de Deus, com o sentimento de Deus. Não é o que este mundo está a seguir, a impiedade, a falta de moralidade, mas ter uma moralidade correta de acordo com Deus, segundo Deus. Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou, conhecendo completamente a Deus, para a sua própria glória e virtude. Para a glória de Deus. Pelas quais coisas que nos têm sido dado, como diz aqui, têm sido dadas todas as coisas. Quais? Todas as coisas. Pelo seu poder, tem-nos sido dadas todas as coisas, todas as, digamos assim, as ferramentas, os dons, as capacidades que nós precisamos. Nos têm sido dadas as suas preciosas e muito grandes promessas para sermos filhos e filhas de Deus. Para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina. Não é da natureza humana, não é da inclinação da carne, mas da inclinação do espírito, da natureza divina, para termos parte, termos a natureza divina em nós, para crescer. Esta natureza divina em nós, crescer nesta graça, nesta natureza divina, e por isso tem esta graça, este favor de Deus para connosco, porque estamos a crescer nesta graça. Livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Livrando-nos das paixões que há no mundo, desta imoralidade do mundão, destas glutonias, destas orgias, destas bebedices, destas festas, dessas farras do mundo, deixando isto de fora, porque não estamos inclinados para a carne, mas estamos inclinados para o espírito. Por isso mesmo, versículo 5, vós, reunindo toda a vossa diligência, vós com toda a vossa diligência, com toda a vossa força, isto é o que nós precisamos estar a vigiar. Estar a vigiar o quê? Para pôr todos os nossos esforços, toda a nossa força, toda a nossa motivação e intenção e a energia. Associai com a vossa fé, juntem à vossa fé. Isto é a nossa crença e confiança em Deus e em Jesus Cristo. Associar-se a virtude. O que é virtude? É uma maneira de pensar que é virtuosa. É uma maneira de sentir, uma maneira de atuar que é virtuosa. Que é uma moralidade boa. Não é imoralidade. Não é impiedade. Virtude é qualquer excelência moral que nós possamos ter. Seja isso modéstia, seja isso pureza, seja isso ser gracioso para outras pessoas, seja isso uma pessoa que sabe dar ou dizer obrigado e dar graças, dizer obrigado, e ser uma pessoa que seja agradecido e bem agradecido de coração quando lhe dão coisas. Isso é uma boa virtude.
Outra virtude é de ser uma pessoa que dá, que quer dar. Uma pessoa que é gentil. Uma pessoa que tem uma cortesia, uma gentileza, uma amabilidade para com outros. Que tem um desejo, uma intenção, uma motivação de viver o caminho de Deus em virtude. Ao fim de contas, estas virtudes são parte do que se chama o fruto do Espírito Santo de Deus. E depois diz assim: associar com a vossa fé a virtude, e com a virtude o conhecimento. Conhecimento da verdade. Não é simplesmente aprender, mas aprender a verdade. Aprender a verdade. E com esse conhecimento, o domínio próprio para a pôr em prática. O domínio próprio. A disciplina. A disciplina mental para fazer o que sabemos que devemos de fazer e fazer isso embora não queiramos fazer. Mas sabemos que é o que devemos fazer e ter a força mental, a disciplina, o controle, o domínio próprio para fazer o que devemos de fazer. E depois, a perseverança. Isso é, continuar pacientemente a fazer. Não é desistir por causa que estamos a sofrer, mas perseverar com paciência. Continuar. Não desistir. Continuar. Morder os dentes e dizer: vou andar para a frente. Vou continuar no caminho de Deus. Embora haja estes sofrimentos, estas dificuldades. E dessa perseverança, piedade. O que é piedade? A piedade é o compromisso a seguir a Deus. É fazer. É praticar. É ações. É o oposto de imoralidade. É o oposto de impiedade. É a moralidade. Manter os valores certos e fazer e pôr-se de pé porque é o que é certo e vou fazer o que é certo. Isso é a piedade. E com piedade, a fraternidade. Porque quando fazemos o que é certo, temos amor para com o irmão e com as irmãs, como Jesus Cristo tem para conosco. E depois, o amor agape, o amor de Deus, o amor que queremos o bem para os outros e para Deus, o verdadeiro amor de Deus. Porque estas coisas, versículo 8, existindo em vós e em vós aumentando, estamos a crescer em graça, estamos a crescer no favor para com Deus e para com o homem. Estamos a crescer, a ser mais como Deus, como Jesus Cristo. Estamos a crescer no pleno conhecimento da estatura do homem segundo Cristo. Dizem, porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais inativos nem infrutíferos. Em quê? No pleno conhecimento de quê? Ou de quem? De nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, não é só o conhecimento, mas é o conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos a conhecer melhor quem é Cristo,
Porque Ele vive em nós e como estamos a conhecer melhor, estamos a tornar-nos mais como Ele. Estamos a crescer a ser como Deus. Sejam santos como eu sou santo, diz Deus. Versículo 9. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego. É cego. Vendo o sol que está perto, esquecido da purificação dos pecados de outrora. Queridos irmãos, temos que crescer nisto. Senão, pensamos, fomos perdoados e somos aceitos como... Não, é uma coisa muito diferente. É uma vida de crescimento na graça. E descrevemos aqui o que é a graça, para vigiarmos-nos a nós próprios, para não seguirmos as coisas do mundão, não seguirmos as orgias e as embriagueces e as ansiedades deste mundo e os cuidados do mundo, mas seguindo a graça de Deus e crescendo nesta graça para termos o conhecimento, o pleno conhecimento de Jesus Cristo. Isto é para vermos a conhecer a Ele, porque sermos como Ele é. Versículo 10. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez mais confirmar a vossa vocação e eleição, a vossa chamada para esta obra, para viverem desta maneira, e eleição porque fomos eleitos para isto, porque procedendo assim, não tropeçarás em tempo algum. Porque se fizeres isto, nunca sairás da igreja de Deus. Se fizeres isto, nunca sairás da verdadeira igreja de Deus. Queridos irmãos, isto é, digamos assim, uma apólice de vida. É um seguro de vida eterna. Garantido, porque diz assim, se vocês fizerem isso, têm um seguro de vida, o seguro da vida eterna. Qual é o seguro de vida eterna que precisamos ter, queridos irmãos? O que é que precisamos estar a vigiar? A vigiar para crescermos nesta graça, nesta escada de atributos espirituais cristãos, começando na fé e acabando no amor, através da fraternidade e da piedade e das virtudes e paciência e perseverança. Sempre dominando a nós próprios. E se fizermos isso, como diz aqui, ao fim do versículo 10, não tropeçareis em tempo algum. Não caireis deste caminho. Pois desta maneira, versículo 11, é que vos será amplamente suprida a entrada. É que vos será, não é talvez, é será suprida a entrada no reino de Deus, no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O reino de Deus. Isto é uma garantia. Vocês sabem que Jesus Cristo, quando era um jovem, cresceu em favor com os homens e com Deus. Porque ele praticou isto. Isto era a mente de Cristo. Nós devemos crescer também em favor perante Deus e os homens quando fazemos isto. Então, o que precisamos de fazer, queridos irmãos? Precisamos de fazer isto. E por isso é que Pedro diz assim, por esta razão, versículo 12, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados, para vos lembrar e lembrar e lembrar e lembrar e lembrar e lembrar e lembrar outra vez acerca destas coisas.
embora estejais certos da verdade, já presente convosco e nela confirmados, também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, enquanto estou vivo, disse Pedro, despertar-vos com estas lembranças continuamente. Versículo 14, certo que estou prestes a deixar este tabernáculo. Sim, eu sei que vou morrer brevemente, como efetivamente o Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas da minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha morte, disse Pedro, conservais lembrança disto. E por isso é que temos isto aqui na Bíblia. Pedro teve uma responsabilidade de pôr isto na Bíblia. Ele disse, eu vou fazer isso para vocês não se esquecerem. Eu vou pôr isso na Bíblia. Nas Sagradas Escrituras. Para vocês não se esquecerem. E por isso é que ele conclui este livro. Ao fim, diz assim, versículo 17, no último capítulo de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 17. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, vigiai, acautelai-vos, tenham cuidado. Não suceda que arrastados pelo erro destes insubordinados, para que não sejam levados como uma maçã a ser afetada pela maçã podre no cesto. Isto é, não sejam arrastados pelo erro destes insubordinados, não sejam afetados, não sejam infectados por este mundo. Vigiai, como diz, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar ou de escapar todas estas coisas que hão de acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. E como? Como? O que é que precisamos de fazer? Diz assim, versículo 18, antes crescei na graça, e vimos o que é crescer na graça, e no conhecimento. Mas, queridos irmãos, não é conhecimento, ponto final. É conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Isto é, porque Jesus Cristo está a viver em nós, estamos a conhecer a Ele, estamos a crescer na estatura completa de Jesus Cristo, estamos a ficar mais como Cristo é, estamos a pôr a mente de Cristo, estamos a crescer, por isso, na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno.